No Brasil, quando completa-se 60 anos de idade, já é oficialmente considerado membro do Clube da Terceira Idade. Ou como algum engraçadinho inventou, membro da melhor idade, que aliás, a pessoa que inventou esse termo com certeza não tinha mais de 60, né? Esse vídeo serve como uma reflexão. E eu, que estou naquele meio onde a juventude já vai longe no passado e a velhice se aproxima cada vez mais, resolvi abordar este assunto, ao me perguntar, então, o que mudou na fase idosa no passado, no presente e vislumbrando o futuro? O que a ciência fala é que, através de estudos, o período crítico da aceleração de nosso envelhecimento ocorre entre 44 e 60 anos. É lógico, inclui-se aí fatores genéticos, ambientais e hábitos de vida. Então convido a vocês a me seguirem nesta viagem na história, começando lá atrás, a velhice, como era, depois avançando até os dias atuais e finalmente fazendo uma projeção do futuro. Então, vamos ao vídeo. No período grego clássico, entre os séculos 5 e 4 a.C., o avanço da idade era fisicamente vista com negatividade, já que neste período, como nos dias de hoje, a aparência física de beleza padrão era cultuada, e já que poucos chegavam a idades avançadas, era algo em que nem se pensava muito. Aos anciões, que conseguiam sobreviver muitos anos, havia uma compensação. Em Atenas, eles tinham um papel ativo nas discussões políticas da vida pública. Em Esparta, faziam parte de um grupo de anciões, que eram responsáveis pela tomada de decisões na aplicação da justiça. Na China, o respeito aos velhos era o princípio central do confucionismo, uma doutrina filosófica que influenciou profundamente a cultura chinesa. Na mesma linha, podemos considerar que o idoso era a fonte de experiência e sabedoria nos povos nômades e indígenas das Américas. Entre os celtas, a figura do druida era extremamente respeitada. Eles eram tudo: juiz, curandeiro, sábio, filósofo e líder espiritual. Os romanos tiveram que exterminá-los para facilitar seu domínio sobre o povo celta. E por falar em romanos, no período imperial, uma pessoa do povo tinha uma expectativa de vida bem baixa, entre 30 e 35 anos apenas. Então pode-se imaginar o quão difícil era chegar à idade de 60 anos. Essa longevidade por si só já impunha respeito. E naturalmente esses idosos se tornavam líderes de suas famílias, e essa liderança era incontestável. Se chegar aos 60 anos na antiguidade era dureza, imagine na Idade Média, onde não havia conhecimento de medicina básica, e o que se sabia do período anterior fora esquecido. Ou seja, você poderia morrer de uma simples gripe ou uma infecção. As mulheres morriam no parto, e menos da metade das crianças europeias chegavam à fase adulta. Talvez em outras partes do mundo a situação fosse melhor, como na China, por exemplo. Mas de forma geral, chegar à velhice no período já era um feito e tanto. Aqui um exemplo de como era difícil ter uma vida longa naquele período. Leonor da Aquitânia foi a figura feminina mais poderosa da Europa medieval. Foi duquesa da Aquitânia, rainha consorte da França entre 1137 e 1204 e rainha também da Inglaterra entre 1154 e 1189. Viveu até os 80 anos de idade e foi chamada de avó da Europa. Para o povo simples, que mal vivia até os 30 anos, Leonor era imortal, pois viveu 3 gerações que nasciam, viviam e morriam sob seu reinado. Na Idade Moderna, a partir de 1454 até o século XX,
Ser idoso significava diferentes realidades dependendo do contexto social, cultural e econômico em que ele vivia. Ainda, a expectativa de vida era limitada. Porém, houve uma melhora neste quesito com o começo da Revolução Industrial. Alcançamos o primeiro bilhão de habitantes mundialmente no século XIX, e uma explosão demográfica na segunda metade do século XX. E isso muito pelo fato de a medicina ter dado passos importantes no tratamento de doenças e o saneamento básico, que avançou em certas cidades. O aumento da população significa o aumento da expectativa de vida das pessoas. Por milênios, a população humana crescera timidamente, baixa expectativa de vida, por fatores bem conhecidos dos seres humanos: a fome, a doença, guerras, desastres naturais. Por isso, volto a dizer, chegar a ser idoso naquelas condições já era um feito e tanto, e digno de admiração. Com o gradual aumento da urbanização e com as transformações sociais que isso acarretou, os idosos começaram a perder aquele papel tradicional de ponto de sabedoria e aconselhamento. Na vida familiar da era industrial, sua figura já começou a ser vista como estorvo, como alguém que já não podia trabalhar, tendo que ser provido. Os asilos começaram a ficar comuns no século XX, e não havia mais infelicidade e sentimento de abandono para um idoso do que ser internado em um, e pior que isso, ser esquecido pela família. No geral, nota-se que aquele papel de proeminência, de respeito e sabedoria, por ter vivido muito, começa a decair para ser considerado ultrapassado, alguém que dá trabalho e que é vulnerável. Na minha humilde opinião, a pessoa que plantou seu amor nos filhos, sobrinhos e netos só vai colher o mesmo amor e respeito dos seus em sua velhice, mesmo que alguns paguem isso com ingratidão. Agora, aqueles que foram frios, violentos, cruéis e rígidos demais só podem mesmo esperar na velhice o que deu, frieza e até hostilidade. Afinal, os crápulas e os mau caráter também envelhecem. O aumento da população idosa no mundo é um fato e gera a necessidade de políticas públicas específicas para a chamada terceira idade. O cuidado com a saúde no campo da geriatria e a busca por um envelhecimento ativo e saudável causa um certo impacto você chegar aos 80 anos e mal saber mexer em um celular, e ver seu neto de 8 anos saber de tudo ou quase tudo sobre esse assunto. Mas é compreensível, celulares e computadores fazem parte da vida deles desde que nasceram, ao passo que para os mais velhos isso não existia nem em filmes. É desconcertante se sentir à margem e ser alvo de piadas dos mais novos. Porém, nos últimos anos, as pessoas de mais idades têm se integrado mais no mundo digital, se familiarizando aos poucos. Aqui em casa tem um exemplo de minha mãe, que há tempos deixou o telefone fixo de lado e agora acessa bastante, não só por conversas pelo WhatsApp, como a internet em geral, em seu celular. Eu mesmo só comecei a navegar na internet em 2013 e posso dizer sem errar que as redes sociais, a internet, o Google abriu um acesso ao conhecimento inimaginável, muito maior do que aquele que eu tinha em minha juventude. Hoje, o idoso tem um acesso maior a tratamentos específicos de saúde e, em muitos aspectos, sua situação melhorou, em comparação a décadas atrás. Afinal, a população brasileira envelheceu e a expectativa de vida, que era de 60 anos nos anos 1950, hoje está na casa dos 80 anos. As mulheres geralmente estão bem posicionadas no mercado de trabalho, visto que priorizaram
décadas atrás, saindo da sombra provedora do marido. O desejo de ter filhos com mais idade ou não tê-los é uma questão importante. No entanto, a solidão é uma reclamação recorrente entre as mulheres acima dos 50 anos. Se diz que a mulher vive ao menos 5 anos a mais que os homens, e isso ainda se explica em seu maior zelo com sua saúde e os riscos das profissões de maioria masculina. Também é outro fator a se considerar. Um desafio grande para as mulheres é o câncer de mama, uma realidade que depois dos 70 anos é um risco de diagnóstico positivo. Já os homens estão vivendo mais, porém é alta a taxa de mortes masculinas na criminalidade, acidentes de carro, doenças como infarto, o abuso de álcool e cigarro e as drogas, que ainda impede uma velhice melhor quando se chega nela. O importante tanto para homens como para as mulheres é encontrar um equilíbrio saudável para esta fase da vida. Boa rotina de exercícios, tanto da mente como do corpo. Descanso e cuidado e acompanhamento médico. De resto, é evitar sofrer e garantir um fim sem sofrimento e tristeza. A vida, como sabemos, é finita, mas podemos fazer com que seja plena e calma até o seu desenlace. Afinal, é bom ter a bênção de sair desse mundo como em um sono agradável e reconfortante. Olá, gente, tudo bem? Então esse foi o vídeo aí da terceira idade. Eu que completei no dia 30 de julho 54 anos. Então eu estou aí há 6 anos de ser oficialmente um idoso, né? Visto que se considera um idoso alguém que chegue aos 60 anos. E espero que seja aí, quanto for durar essa terceira idade, para mim, da melhor forma possível. E sem usar fralda geriátrica, com o pensamento bem, sem sofrer, né? Aquelas doenças terríveis como o Alzheimer. E é isso. E chegar ao final da vida consciente. Isso eu considero o mais importante, né? O corpo vai definhando, infelizmente, a situação física vai decaindo. Isso é inevitável. Dá para retardar isso evitando cigarro, evitando a bebida alcoólica, né? A alimentação também, evitar fritura, açúcar, tudo que a gente ouve e vê por aí nunca faz. Então é isso, a história vive no passado, no presente, moldando o futuro. Valeu!